Deus disse: terra, cubra-se de vegetação. Produza todo tipo de planta com semente, todo tipo de árvore frutífera. E assim se fez. A terra produziu plantas que continham semente de todo tipo e árvores frutíferas de todas as variedades. Deus viu que tudo aquilo era bom. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, terceiro dia. Bem-vindos! Hoje vamos fazer algo um pouco diferente. Vamos pegar num texto com milhares de anos, Gênesis capítulo 1, e tratá-lo quase como um código. Um código. Gosto dessa analogia. A nossa missão é tentar decifrar o que as nossas fontes dizem ser uma espécie de sistema operacional para um mundo sustentável. E está tudo escondido, aparentemente, na descrição do terceiro dia da criação. É uma ótima forma de colocar a questão, sim. Não vamos fazer uma leitura devocional, mas sim uma análise de sistema, como disse. Exato. As nossas fontes, que incluem o texto bíblico e obras como Patriarcas e Profetas ou O Desejado de Todas as Nações, sugerem que por trás da criação da vegetação existem princípios de design bem incrivelmente sofisticados. E o nosso trabalho é desmontar essa passagem e ver que mecanismos encontramos. Exatamente. Perceber a engenharia por trás da coisa. Certo. A passagem central é Gênesis 1, versículos 11 a 13. Começa assim: Deus disse: terra, cubra-se de vegetação. Produza todo o tipo de planta com semente, todo tipo de árvore frutífera. E assim se fez. Certo? Ok. À primeira vista, planta com semente soa a um detalhe botânico, quase aborrecido. Por que é que as fontes dão tanta importância a isto? Onde é que está a grande ideia aqui? Bem, a grande ideia está precisamente nessa palavra, semente. Repare, antes deste momento na narrativa, a criação era composta por elementos inertes: luz, água, terra seca. Sim. Agora, pela primeira vez, surge a vida. E a primeira coisa que se diz sobre essa vida é que ela contém o seu próprio futuro. A semente é um mecanismo de perpetuação. Deixe-me ver se percebi bem. A ideia não é criar um jardim estático, como um quadro que, uma vez pintado, está terminado. Não. É mais como lançar um software que tem a capacidade de se replicar, de se atualizar e de se expandir por si próprio. Essa analogia é perfeita. É mesmo isso. O que está a ser descrito é um sistema projetado com continuidade embutida. A criação não é algo que precise de intervenção constante para não se desfazer. Pelo contrário. Pelo contrário, ela é dotada desde o início da capacidade de se autossustentar e multiplicar. A semente é a garantia de que o terceiro dia não acaba no terceiro dia. É uma promessa de futuro. Isso muda completamente a perspectiva, mas há outra frase aí que sempre me fez pensar. Segundo a sua espécie. Sim. Confesso que esta expressão sempre me soou um pouco limitadora, quase rígida, numa era em que valorizamos tanto a evolução, a adaptação. Como é que as fontes interpretam esta ideia de estabilidade? Não é um conceito um bocado datado? É uma pergunta fundamental. E a interpretação que as fontes nos dão não é de rigidez, mas de identidade e ordem. Identidade e ordem. Pense novamente na analogia do software. Segundo a sua espécie, é como o código-fonte que garante que um programa, mesmo que se replique e se adapte, não perde a sua função essencial. Uma macieira produzirá sempre maçãs, não laranjas. Ou seja, não é para limitar a variedade, mas para garantir que a variedade não se torne caótica. Exatamente. Garante estabilidade ao ecossistema. Permite que a vida se expanda e se diversifique, mas dentro de uma estrutura que a torna fiável e previsível. Certo. Há um equilíbrio entre a liberdade de crescimento, que é garantida pela semente, e a ordem, garantida pela espécie. É um sistema que tem ao mesmo tempo dinamismo e integridade. A semente garante a continuidade? E a espécie garante a identidade ao longo dessa continuidade. Ok, isso faz sentido. É a base para um sistema estável. Mas há outro pormenor na forma como o comando é dado que me parece ainda mais radical. Diga. O texto não diz "e Deus colocou plantas na terra", diz "terra produza". A ordem é dada à própria terra. Espera um pouco. Isto é revolucionário. Eu sempre imaginei a criação como Deus a esculpir barro, algo totalmente unilateral.
Pois, Mas isto soa a uma colaboração. Essa ideia está mesmo explícita nas fontes? está. E é talvez o princípio mais profundo desta passagem. A Terra não é um palco passivo, um receptor inerte onde a vida é simplesmente depositada. A Terra é convocada a ser uma participante ativa no processo criativo. Ela torna-se uma coparticipante. Então, em vez de um pintor a usar uma tela inerte, isto é mais como um programador que escreve uma função e a entrega à máquina, que depois executa e gera os seus próprios resultados? É isso mesmo. E depois executa-o, torna-se parte ativa do ato de criar. É precisamente essa a ideia. A Terra é ativada, a matéria-prima que já existia é imbuída do potencial de gerar vida. Uma das nossas fontes, Patriarcas e Profetas, descreve de uma forma muito clara. Como? Diz que a Terra, ao receber a palavra criadora, passou a produzir abundantemente. As palavras-chave aqui são receber e produzir. Implica uma resposta, uma sinergia. Essa ideia da Terra como cooperadora é fascinante, mas também levanta questões. Isso significa que a matéria tem uma espécie de agência própria? Quer dizer, até que ponto vai essa parceria? As fontes aprofundam isto. Aprofundam no sentido em que estabelecem um modelo de parceria. Não se atribui à Terra uma consciência própria, mas sim uma capacidade de resposta à intenção criadora. É um princípio de cooperação, então? Exato. O mundo criado não é um fantoche, mas um parceiro que trabalha em harmonia com a vontade do Criador. Isto estabelece um padrão fundamental. A criação não funciona por imposição, mas por colaboração. A Terra não é forçada, é chamada a participar. Ok, isto é enorme. Já temos 2 princípios do nosso código de cifrados. Um sistema autoperpetuável através da semente Certo. e um planeta que é um parceiro ativo na criação. Mas ainda não falamos do para quê de tudo isto. O propósito Sim, as fontes dizem que as árvores são frutíferas antes mesmo de dizerem que servem de alimento. Parece-me uma escolha de palavras muito deliberada. é extremamente liberada. E leva-nos ao terceiro princípio fundamental. O propósito da vida, neste modelo, transcende a mera sobrevivência. O objetivo primário não é apenas existir ou consumir para se manter vivo. O objetivo é frutificar. E o que significa frutificar neste contexto, se não é apenas produzir comida? Frutificar significa cumprir um propósito, gerar valor, contribuir com algo para além de si mesmo. Ser alimento é um dos resultados de frutificar, mas não é a sua razão de ser fundamental. Ah, estou a perceber. A identidade da árvore é ser frutífera. E o seu fruto depois serve múltiplos propósitos. Alimenta, espalha sementes, embeleza, cria ecossistemas. O foco está na generosidade intrínseca, na contribuição. Portanto, a sua existência justifica-se pela sua capacidade de dar, não apenas pela sua capacidade de existir. Exatamente. A obra Educação liga isto a um conceito mais amplo, afirmando que a obra da criação foi planeada não apenas para suprir necessidades, mas para revelar beleza, ordem e abundância. A abundância. O fruto é a expressão visível dessa abundância. É a prova de que o sistema não foi criado para funcionar nos mínimos, mas sim para transbordar. Produzir fruto é a expressão máxima do propósito de um ser dentro deste sistema. Isto cria um modelo muito claro. Primeiro, a continuidade pela semente. Segundo, a cooperação da terra. E terceiro, um propósito focado em frutificar, em contribuir. É um sistema incrivelmente coeso. E depois, no final do processo, a narrativa insere uma espécie de selo de qualidade. Deus viu que era bom. O que é que isto significa na prática? É uma avaliação estética, um mero gosto disto. É muito mais do que isso. Bom, neste contexto, é um termo técnico. É uma avaliação funcional. Funcional. Sim, é o engenheiro a fazer o controle de qualidade e a dizer: o sistema está estável, é funcional e está preparado para sustentar as fases seguintes. Quer dizer que o ecossistema está pronto para o que vem a seguir. A vegetação está a cumprir a sua função no grande esquema, a produzir oxigênio, a estabilizar o solo, a preparar o terreno para os animais e os seres humanos. Precisamente, este bom é a confirmação de que o desenho é intencional e interligado. A base do ecossistema foi estabelecida e funciona. Nada aqui cresce por acaso. Certo. Cada planta, cada semente, cada fruto tem um papel a desempenhar no sistema maior. O bom é a declaração de que o sistema é viável, sustentável e cumpre a sua função na perfeição.
E depois desta avaliação, o relato do dia conclui-se com aquela frase rítmica: foi-se a tarde, foi-se a manhã, terceiro dia. Isto repete-se todos os dias. Todos os dias. À primeira vista parece um simples marcador de tempo, mas sinto que dentro deste código que estamos a decifrar também deve ter um significado mais profundo. Sem dúvida. Esta estrutura rítmica de tarde e manhã sublinha o quarto e último princípio que encontramos. A vida, mesmo na criação divina, respeita processos, ciclos e o tempo. Não há um passe de mágica que faça aparecer uma floresta adulta instantaneamente. Gosto muito dessa imagem. Significa que o processo é tão importante como o resultado. A menção da tarde e manhã reforça que o crescimento leva tempo. Há uma semente que é plantada, que germina, que cresce. Há um ritmo. Exato. Uma das obras que consultamos, O Desejado de Todas as Nações, reflete sobre isto dizendo que todas as coisas vivas revelam a lei do crescimento ordenado estabelecida pelo Criador. A lei do crescimento ordenado. Essa lei do crescimento ordenado implica tempo, paciência, desenvolvimento por fases. A semente não se torna árvore de um momento para outro. E este princípio está integrado no próprio relato da criação. Portanto, até na origem de tudo está embutida a ideia de que as coisas boas levam tempo a desenvolver-se e a amadurecer. O próprio ritmo do texto reforça essa mensagem. Não é só sobre o quê, mas também sobre o como. Certo. É uma lição poderosa sobre a natureza dos processos. A criação estabelece não só o produto final, mas também o método. E o método envolve tempo, ciclos e crescimento gradual. Ok, vamos recapitular os 4 princípios que deciframos deste código. Primeiro, a vida é projetada com um mecanismo de continuidade, a semente, para se autoperpetuar. Não é um evento único. Segundo, o planeta não é um palco passivo, mas um parceiro ativo que coopera no processo criativo. Terceiro, o propósito fundamental da vida não é a autopreservação, mas sim frutificar, contribuir e gerar valor para o sistema maior. E, finalmente, tudo isto acontece dentro de um sistema ordenado que respeita o tempo, os ciclos e os processos de crescimento. Não há atalhos. Quando juntamos tudo, o quadro que emerge não é o de uma criação mágica e instantânea, mas o de um sistema vivo, dinâmico e interligado, quase como um organismo, onde cada elemento tem uma função e um propósito. E se quisermos resumir tudo numa única imagem, a metáfora central é, sem dúvida, a da semente. Ela contém todos estes princípios. É verdade. A semente contém o passado, a herança da sua espécie, o presente, o seu potencial latente, e o futuro, a árvore e os frutos que virão. Ela é o símbolo perfeito da continuidade, da cooperação com a terra, do propósito de frutificar e da necessidade de tempo para crescer. E essa ideia leva-nos a uma reflexão final que as nossas fontes propõem, uma que transcende a teologia e se torna quase uma filosofia de vida. Exato. A conclusão a que o material nos leva é esta. Onde há semente, há futuro. Onde há futuro, há esperança. Que bonito! A criação da vegetação no terceiro dia não é apenas sobre plantas, é sobre a implantação da esperança no tecido do mundo. A esperança de continuidade, do fruto, do futuro. O que nos deixa com uma meditação final. Depois de descifrar este código, a questão que fica no ar, retirada diretamente das fontes, é universal. E é esta: que sementes estão a ser colocadas hoje na vida? E que tipo de fruto se espera que surja no tempo certo?